quarta-feira foi em São Januário. O Vasco recebeu o Bahia e foi buscar a virada. Confere aí. Em partida movimentada aqui em São Januário, o Vasco vence de virada o Bahia por 3-1. Quebra jejum de vitórias em casa pelo Brasileirão. Sobe para a 13ª posição, abrindo 5 pontos de vantagem para o primeiro time da zona de rebaixamento. O resultado tirou mesmo foi o peso do jejum de vitórias atuando em casa pelo Brasileirão. Cruz Maltino não sabia o que era vencer em São Januário desde maio. E agora chega mais leve para um duelo decisivo contra o Cruzeiro aqui na Colina Histórica. Obrigado, Rodrigo Jufo. Então, 4 meses sem vitória em casa é para dar aquele alívio, né? Quase 70% de bola para o time do Fernando Diniz, mas é claro que o resultado é muito condicionado pela expulsão do Jean Lucas, que para mim foi injusta. Curiosamente, depois tivemos 2 lances, até o Rogério fala sobre isso, né? Sim. Sobre critérios e tal. Mas depois a gente vê, o Rezende e o Sanabria poderiam ter sido expulsos, talvez. Sim. De qualquer forma, um jogo condicionado por uma expulsão, o Vasco se aproveitou, foi para cima e virou para 3-1. Resultado justo? Eu acho que foi justo porque foi um Vasco que buscou 11 contra 11, já mostrava um Vasco propositivo e um Bahia reativo. Tanto que o gol do Bahia sai num erro de saída de bola do Vasco, né, que o Sanabria aproveita muito bem e faz um belo gol. Quando o Bahia subir um pouquinho suas linhas de marcação, porque faz isso quando o Vasco, obviamente, sai do seu campo de defesa com os zagueiros e o goleiro. A expulsão do Jean Lucas, que não é a primeira, inclusive, né, na temporada, a gente está vendo aí, eu também fiquei primeiro com dúvida e depois, na análise, tive certeza que não era para cartão vermelho, condicionou o jogo. Edu, a arbitragem foi ruim, a arbitragem não teve critério. O lance do Sanabria, que foi igual ao do Rezende, o Rezende não levou cartão amarelo e o Sanabria levou, os lances foram iguais. Teve um lance também do jogador do Vasco, acaba abrindo o braço, né, atingindo o rosto do jogador do Bahia, e nada foi dado. Eu não estou falando do lance do Gilberto dentro da área, porque o Gilberto deu encenada ali, né, numa cobrança de escanteio com o David, mas no lance na linha lateral. Ou seja, foi um árbitro que não trouxe critérios, mas foi um Vasco que seguiu seus critérios. Time de posse de bola, mas também de muitas trocas de passes que envolviam a defesa do Bahia. O Bahia, no segundo tempo, tentou jogar um pouco mais na transição rápida, né? E não é uma característica primordial dessa equipe. Ainda sente muita falta do Caio Alexandre, que é o cara do controle, também junto com o Everton Ribeiro. Sente muita falta do Eric Pulga, que é o cara do 1 contra 1 para abrir espaços. Sente muita falta de um sistema defensivo um pouco mais confiável, incluindo o goleiro. E isso, claro, pesa para um time que não está tendo profundidade de elenco suficiente para lidar com essa posição no Campeonato Brasileiro. O Bahia queima uma carta que tinha na manga, do jogo a menos, né? Tinha 2 jogos a menos, agora tem um, que é o jogo contra o Internacional, de técnico novo, em data ainda a ser definida. Mas ainda está na briga por uma das vagas na Libertadores. Para o Vasco, importantíssimo pensar no Campeonato Brasileiro para ter tranquilidade em dezembro, Edu. O Vasco está nas semifinais da Copa do Brasil, tem a chance de um título na temporada e vencer os jogos em casa também é importante para não só deixar o Vasco tranquilo no Brasileirão, mas manter essa equipe motivada para um momento que pode ser histórico no fim do ano. Tem um clássico contra o Fluminense, passando pelo Fluminense, tem mais uma decisão de Copa do Brasil. Você falou do Internacional, Ramon Dias e Emiliano Dias devem assumir o time em breve, né? Sim. E cadê o João Paulo, o goleiro contratado pelo Bahia? Foi contratado, estava treinando, chegou a ficar um tempo no banco de reserva, se lesionou num dos treinamentos e está fora, por isso ainda não estreou com a camisa do Bahia. Como se diz na sua terra? Eita, já? Bom, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho, 7. E nesse momento você vai acompanhar o pronunciamento do Admar Lopes sobre a arbitragem. Vamos acompanhar agora o que ele vai falar sobre a atuação muito polêmica do juiz da partida, que inverteu ali cartões, né? Uma situação muito complicada. Vamos ouvir agora o dirigente do Vasco da Gama. Ele vai... estava ali sentando, tudo mais, o Diniz logo em sequência tinha dado a coletiva e ele falou sobre isso, deixou bem claro que mesmo o Vasco vencendo, o Vasco foi muito prejudicado. Boa noite a todos. Vamos ouvir. Venho a esta sala hoje por um motivo que realmente não consigo ficar sem dizer.
e para vocês também não dizerem que o Vasco só se queixa de arbitragem quando perde ou quando tem um resultado menos positivo. Aquilo que aconteceu hoje foi, na minha opinião, escandaloso. E escandaloso porquê? Porque pôs a integridade física dos nossos jogadores em causa. Ou seja, este senhor que veio aqui a arbitrar hoje, houve 3 situações claras de expulsão, e nem tem em causa a intenção dos jogadores do Bahia ou não há nada contra os jogadores do Bahia, é simplesmente quando toda a gente defende a qualidade do futebol brasileiro, quando toda a gente defende os jogadores com qualidade e o espetáculo do futebol brasileiro, e simplesmente tem árbitros que não defendem o espetáculo, não defendem os jogadores, e hoje, mesmo ganhando, temos aqui 3 casos escandalosos de 3 expulsões por entradas completamente despropositadas sobre os jogadores do Vasco. Uma delas, inclusivamente o VAR chamou o senhor árbitro para analisar. Eu não sei que ele viu lá na imagem, que ainda é mais grave no caso do Puma não ter expulso. Por isso, desta forma, venho mostrar o meu desagrado e venho dizer se querem realmente defender o espetáculo e o jogador de futebol brasileiro, não podem ter árbitros como este a arbitrar, ok? Muito boa noite, até uma próxima. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Admar Lopes falando sobre tudo que envolve essa vitória de virada do Vasco da Gama, 3-1 contra o Bahia. Mas uma coisa que o Admar Lopes falou, o Fernando Diniz falou, o Rogério Ceni defendendo o lado do Bahia, mas não sei com que critério que ele foi defender o lado do Bahia, porque o Vasco foi amplamente prejudicado no jogo em sua casa, em São Januário. O juiz, né, primeiramente, que até falei diversas vezes aqui no vídeo, no nosso canal, no React do Futebol Oficial, que esse juiz já era meio polêmico, porque no jogo Vasco e Bahia, que o David acabou girando ali o braço e ele deu um cartão vermelho escandaloso para o David, ele já tinha dado vermelho já de maneira injusta para o David. E aí acabou que nesse jogo ele novamente voltou ao critério de expulsões que não tinha nexo. E algumas que tinha nexo ele não expulsou, foi totalmente invertido. Vamos lá, vamos lembrar para vocês entenderem a situação. Teve o lance do Rezende com o Felipe Coutinho. O Rezende deu um carrinho, cara, a imagem é simplesmente assustadora. Eu vou ver se consigo colocar para vocês aqui rapidamente a imagem. Eu tenho a imagem aqui. Vou ver se consigo colocar para vocês acompanharem. Olha só. Olha essa imagem. Vou até tirar aqui o botão de inscreva. Olha isso aí, cara. Olha esse lance do Rezende em cima do Felipe Coutinho. Cara, isso aí é papo de quebrar a perna se o cara ficar com a perna presa, cara. É papo de dar ruim em geral. E o juiz sequer marcou uma falta com direito a cartão amarelo. O VAR não chamou, né? Deu como se tivesse tudo normal. E assim, é um negócio assustador. Porque o Felipe Coutinho poderia ter perdido a temporada com o Vasco. Eu falei desse lance do Rezende, mas teve o lance do Sanabria em cima do Pumita, que o Sanabria pisou mais ou menos ali parecido com o do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho, para mim, foi mais sério até. Teve o lance também do Jean Lucas, que, para mim, de todos os lances, né, do Rezende, do Sanabria, o do Jean Lucas foi o menos para cartão vermelho. Não quer dizer que não seria para cartão vermelho, mas foi o menos pior, digamos assim. E ele aí, nesse daí que foi menos pior, ele foi lá e marcou o cartão vermelho. Ou seja, um juiz totalmente descontrolado da partida. Totalmente, assim, perdido, cara, do jogo. Perdido. Eu acho que perdido é a palavra certa para poder a gente passar para vocês. Porque o Vasco... Vamos lá, o lance do Rezende, eu acredito ali que tenha sido com uns 15, 20 minutos do primeiro tempo. Já o lance do Jean Lucas foi quase com 40, 35, 32 ali mais ou menos. Ou seja, o Vasco poderia ter virado o jogo até mesmo no primeiro tempo.
Então, assim, eu acho que o Admar Lopes fez muito certo. Não é porque o Vasco venceu que ele tem que deixar isso aí passar batido. Não pode passar pano para isso. Porque senão, cara, o Vasco vai ser prejudicado diversas vezes. Diversas vezes. Eu lembro aqui, bem rápido, de um lance aqui, Vasco e Sport. Aquele lance do pênalti do Sport. Escandaloso. Então o Vasco está sendo prejudicado diversas vezes e não pode se calar para isso, porque senão vai acabar virando uma bola de neve e o Vasco depois vai acabar sendo rebaixado ou algo do tipo por conta de incompetência de árbitros que não estão sendo justos, né? Digamos assim. Então é acordar para isso. Não pode fechar os olhos por nada em relação à arbitragem. Peço a você que deixe o like. É muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!